Olá, crianças, tudo bem? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Papai, mamãe, vovô, vovó, enfim, toda a família. Eu agradeço essa oportunidade de mais uma vez estar aqui para a gente fazer mais uma lição dessa dos heróis. Tá bom? Vamos fazer uma oração para a gente começar. Fecha os seus olhinhos, abaixa a tua cabecinha e vamos orar. Agradecer a Deus por essa oportunidade. Maravilhoso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, exaltado e maravilhoso és tu, Senhor, entre todos os deuses. Estamos aqui, Senhor, para aprender, para ensinar e para aprender, Senhor querido, as coisas santas da tua palavra, Pai. Abra o nosso coração, abra o coraçãozinho de cada criança, para que possa guardar esta palavra, Senhor, para não pecar contra ti e para sempre estar junto e firmes até o fim. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Vamos começar então? Eu quero fazer já com vocês a leitura do versículo-chave. O versículo-chave desta aula, esta aula chama-se assim, Jesus, o herói dos heróis. Nós vimos o herói Estevão, o herói Ananias e hoje o herói dos heróis. Então o versículo está, se você tiver já com a sua Bíblia, você pode acompanhar aí, João, capítulo 15, versículo 13. Eu vou ler aqui diretamente na minha Bíblia, tá? Depois você pode assistir de novo e pegar a tua Bíblia para conferir. Então vamos lá, João capítulo 15, versículo 13, diz assim, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Vamos de novo? Repita com a tia. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida em favor dos seus amigos. Então não tem, né? Não há amor maior do que esse. Então depois eu quero que vocês repitam, releiam na sua Bíblia esse versículo, tá bom? Não se esqueçam. São João, capítulo 15, versículo 13, tá bom? E a nossa história de hoje, ela está registrada no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 36 ao 53. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 36 ao 53. Tá bom? É uma leitura um tanto extensa, então depois vocês leem na sua própria Bíblia. Se quiser ler o capítulo 24 inteiro, melhor ainda, tá bom? E eu quero fazer uma pergunta. Antes de começar na lição, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual de vocês aí, vocês criança, vocês dariam a vida de vocês? Tipo assim, você morreria pelo papai ou pela mamãe? Ou pelo vovô, enfim, por uma pessoa que você gosta muito. Você daria a sua vida para salvar essa pessoa? Eu acredito que sim, né? Eu também. Agora eu vou fazer outra pergunta. Vocês dariam a sua vida, você morreria em favor de uma pessoa que tivesse feito muito mal a você ou a sua família? Tipo assim, alguém assaltou vocês, assaltou a tua casa, roubou vocês, ou assassinou alguém querido da família, ou fez uma coisa muito grave com vocês. Vocês dariam a vida de vocês por essa pessoa? Eu acho que não, né? É difícil, né? Então, mas é exatamente o que Jesus fez. Foi exatamente o que Jesus fez.
Aqui no versículo que a tia leu, fala assim, que não tem maior amor, né? Mas lá ele estava falando dos amigos, dessas pessoas que já são deles, já são do reino do céu. Essas pessoas que já têm Jesus como seu Salvador. Mas quando ele morreu por todos os pecadores. Não foi só por aquelas pessoas que ele gostava. Então, o nosso herói, ele é assim. Esses heróis, vamos falar agora dos heróis da TV. Eu já falei na vez passada, né? Mas aí tem quantos? Vê aí se eu lembro de alguns, ó. No meu tempo de criança não tinha televisão. Mas eu sei que tem o Superman, tem o Homem-Aranha, Mulher Maravilha, Homem de Ferro, tá na moda, né? E muitos outros. Eles são muito fortes. Eles fazem coisa para salvar as pessoas, salva cidades inteiras, e salva isso, e salva aquilo. Só que depois que esses heróis acabam o filme e desliga a TV, o que acontece com eles? O poder deles fica ali, adormecido, né? E o nosso herói dos heróis, não. O nosso herói dos heróis, que é Jesus, ele está vivo. Então o poder dele não se acaba. O poder dele é para sempre. Eu vou começar a contar assim, vou fazer um resuminho para vocês, desde os profetas. De quando, lá no começo do mundo, Deus criou o mundo, criou Adão, criou Eva, e aí o que aconteceu? Eles tinham aquela ligação direta, Deus, o Criador, conversava com eles todos os dias. Vocês sabem que vocês aprenderam isso. Aí o que aconteceu? Eles pecaram, eles desobedeceram a Deus. Vocês já sabem da história, então a tia só está pincelando. Aí o que aconteceu? Nisso que eles desobedeceram, rompeu-se aquela ligação, aquela comunhão deles conversarem diretamente com Deus todos os dias. Aí eles saíram de lá, foram trabalhar, foram se multiplicar, aí entrou as doenças, entrou a iniquidade, a maldade, e foi se encher o mundo. No que encheu o mundo, estava tão feio o mundo, que Deus falou com quem? Noé, isso mesmo, vocês lembram? Noé escolheu a família de Noé, que era uma família justa, e Noé começou a pregar, começou a fazer aquela arca e começou a pregar. A Bíblia diz que é mais ou menos, os historiadores dizem que é mais ou menos uns 100 anos. Noé ficou pregando, falando da palavra de Deus para eles se arrependerem, e nada deles se arrependerem. Aí Deus mandou o dilúvio, somente se salvou a família de Noé. Aquela família formou o mundo de novo, encheu a terra de novo, e começou de novo a iniquidade, começou de novo o pecado, muita coisa. Aí Deus, já na profecia que veio de Isaías, os profetas, os salmos, tudo profetizava já no passado que viria que Deus ia nascer que ia salvar a humanidade, que ia acabar com o pecado da humanidade, ia redimir o mundo. Assim, o mundo que quer, né, ser redimido. Aí o que aconteceu? Passou-se esses anos todos, de Isaías até acabou ali o Velho Testamento, começou Mateus, que é o primeiro evangelho, contando, aí se zera a contagem de anos, ficou aqueles anos para trás, começou de novo a contagem do ano, 1, 2, 3, a partir de quando? Do nascimento de Jesus. Então ali se cumpriu o que os profetas falaram no passado, há mais de 500, 700 anos atrás, eles profetizaram. Aí nasceu Jesus. Jesus nasceu de Maria, de José, vocês já sabem, enviado por Deus, ele era filho de Deus. Ele era Deus, mas ele era homem, uma pessoa normal. Ele nasceu de uma gravidez normal, ele nasceu de um parto normal, ele era uma criança normal. Ele cresceu, ele foi uma adolescente, ele não foi uma adolescente rebelde, ele não foi uma criança rebelde. Aí ele se tornou um moço. Aí ele começou o ministério dele na terra. Aí ele começou a pregar, ele começou a fazer milagres, né?
só para lembrar aqui uns 2, 3 milagres de Jesus que eu gosto muito, aquele da multiplicação dos pães e dos peixes. Ele estava pregando para uma multidão muito grande e aí aquela multidão não tinha o que comer e era muito longe da cidade. Aí os discípulos chegaram e falaram para Jesus: Jesus, o que nós vamos dar para essas pessoas? Nós não temos, a nossa comida não dá. O dinheiro que nós temos não dá para nós ir comprar comida para tanta gente. Aí o que aconteceu? Jesus perguntou: alguém tem alguma coisa aí? Apareceu um garoto, uma criança igual vocês. Aí ele chegou com aqueles pães e os peixes, mas era só um lanche que ele deveria ter levado, né? Ele levou aquele lanche, mas ele não ficou assim egoísta, ele ofereceu. Aí o discípulo pegou, entregou para Jesus. Jesus olhou, abençoou, falou com o Pai e começou a multiplicar, e alimentou aquela multidão. E a Bíblia diz que ainda sobrou muitos e muitos cestos daquela comida. E eles guardaram aquela comida. Lindo, né? Um outro também, um milagre lindo também, que eu lembro, aquela tempestade no mar, que os discípulos saíram para pescar e Jesus estava no barco. Eles saíram, né? E Jesus estava dormindo ali, deitado ali no barco. Começou aquela temporal, aquela tempestade, aquelas ondas e o barco para lá, para cá. A impressão que tinha é que ia virar, ia afundar, ia morrer todo mundo. Aí eles: Jesus, acorda. O senhor não está vendo que nós vamos perecer, que o barco vai afundar? Aí Jesus se levantou no barco, estendeu a mão: aquieta-te, vento, acalma-te, mar. Aquela tempestade cessou, a Bíblia conta assim, cessou. Isso é o quê? Isso é poder, né? E o que dizer das curas? Quantas curas relatadas nos evangelhos que Jesus fez? A cura do cego, um cego que nasceu cego, outro cego que tinha ficado, né? Aquele leproso, a mulher do fluxo de sangue, muitos, inumerados, tem muitos na palavra de Deus contando nos evangelhos. Então, isso eu acredito que é um superpoder de verdade, né? Esse é um superpoder de verdade, esse é um super-herói vivo de verdade, né? Mas isso daí ele fez enquanto ele estava vivo ali, andando entre os discípulos aqui na terra. O que aconteceu? Passado um certo tempo, aqueles homens maus que tinham muita inveja, muito ciúme e não queria saber que as pessoas daquela cidade se convertessem a Jesus. Eles não queriam. Aí eles foram, fizeram todo, que vocês já sabem, fizeram todo aquele processo, denunciaram Jesus. Aí foi lá, prendeu Jesus, o outro foi lá, entregou, prendeu. E aí o que aconteceu? Jesus foi humilhado, ele apanhou, ele foi cuspido, todo tipo como que a tia fala assim, todo tipo de maltratos ele sofreu, deboches, eles riam, entendeu? E sem falar nas chicotadas que vocês já sabem também, né, que ele levou. Então ele sofreu muito, ele sofreu, e andando com a cruz nas costas, porque eles falavam que ele tinha que carregar a própria cruz, que ele ia morrer, porque ele não era Deus coisa nenhuma. Mas ele não murmurou, ele não reclamou, ele não xingou aquelas pessoas, ele só pedia graça para Deus, porque ele sabia que tinha que se cumprir isso, porque ele tinha a palavra, né? Ele foi estudado, a família dele ensinou ele ele sabia que ele era o filho de Deus. E o pai e a mãe dele também sabiam. Então ele aprendeu isso, que lá no passado falava acerca dele. Então ele sabia o que ele tinha que padecer. Então ele não reclamou. O que aconteceu? Eles crucificaram Jesus naquela cruz. Vocês sabem, né? E eu falo que é o maior milagre do nosso herói, do nosso super-herói. A hora que ele estava sendo ali, aquele crucificado, antes dele morrer, ele olhou para aquela multidão ali de homens, assim, e mulheres também no meio ali, que jogavam pedra nele, cuspia, falava: você não é Deus, desce daí, né? Então, e aquela família dele, os irmãos, os discípulos, tudo ali também,
com dó dele, por de longe, assim, acompanhando aquela malvadeza. Aí ele falou para o pai: pai, perdoa eles não sabem o que eles estão fazendo. Então você vê, nós não temos essa, às vezes a pessoa dá uma bofetada, ou te mente acerca de você, ou fala mal de você, né? Você fica revoltado, você não quer, você fica difícil de perdoar aquela pessoa. Imagina fazer o que fez com o nosso Jesus. E o que ele fez? Pediu para o Pai perdoar aquelas pessoas. E ele mesmo perdoou aquelas pessoas. Que maravilhoso, né? Que ensino maravilhoso do nosso Jesus. E aí, eu acredito que esse foi o milagre da ressurreição e o milagre do perdão. Que ele estava morrendo, aquele sangue que ele ia derramar ali era para salvação das pessoas. Todo aquele que cresce nele seria salvo. Né? Então é muito lindo, é muito maravilhoso. Aí, o que aconteceu depois? Aqui, aí depois vocês vão entrar aqui na leitura, fala assim, ó, Jesus aparece aos discípulos. Aí depois Jesus morreu, tiraram da cruz, enfiaram lá na sepultura, lá na sepultura, fecharam com pedra e colocaram guardas em volta para que ninguém roubasse o corpo dele. Aí o que aconteceu? Aqueles discípulos que eles viram que Jesus foi perseguido, eles ficaram escondidos, eles ficaram com muito medo, porque eles procuravam também matar aqueles seguidores. Aí eles se esconderam nas casas. Não era covardia, era medo mesmo, porque eles eram que ia levar essa palavra, eles iam continuar com o que Jesus fez aqui na terra. Aí eles ficaram escondidos nas casas. Aí, o que aconteceu? Tinha 2 deles que estavam indo para uma outra cidade. Eles estavam, a Bíblia diz que caminho de Emaús. Eles estavam indo e ele sentiu assim, começou a andar um homem perto deles e eles conversando muito tristes. Aí ele falou para aquele amigo, né? Aconteceu muito triste, mataram o nosso Jesus, mataram o Nazareno e tal. Aí ele pegou aí começou a escurecer, eles entraram para um lugar, para uma casa lá, para uma cabana, e falou assim, fica aqui conosco, falou para esse amigo que apareceu, fica aqui conosco. E eles não tinham reconhecido quem era. Aí ele entrou, aí ele falou assim, aí eles estavam levando comida, né, pegou o pão, aí ele pegou e falou assim, eu posso? Pegou o pão, partiu, igual ele fazia quando ele estava vivo com os discípulos. Ele partiu o pão, abençoou e serviu. Nisso, eles abriram os olhos deles e falaram, é o Jesus, é o nosso Jesus. Bem que falaram que ele ressuscitou, nosso Jesus está vivo. Mas ele não ficou com ele já se foi deles. Ele saiu dali, desapareceu. Aí o que eles fizeram? Eles voltaram para Jerusalém. Eles voltaram, porque eles estavam tão tristes que eles iam se dispersar do grupo. Quando eles voltaram, eles chegaram na casa onde aqueles 11 estavam reunidos. Quando eles chegaram lá, os 11 estavam ali reunidos. Aí eles chegaram e falaram. Aí ele falou assim, vocês também estão sabendo? Então está todo mundo na cidade falando que ele sumiu, que ele ressuscitou. As mulheres viram que ele ressuscitou. Aí ele veio e apareceu no meio deles. Ai, que coisa linda. Fico arrepiada. Ele apareceu ali no meio deles ali e aí falou assim, a paz esteja convosco, do mesmo jeito que ele saudava antes. Aí eles ficaram assustados, eles estavam alegres, mas eles ficaram assustados. Eles ficaram assim, meu Deus, será que é um espírito? Eles pensaram que era um espírito. Aí Jesus, como já conhece o pensamento das pessoas, falou, não sou um espírito. Olha, peguem aqui, eu não sou um espírito, o espírito não tem carne, não tem osso. Aí eles chegaram, encostaram assim, ficaram muito felizes. Aí Jesus pegou e para confirmar, falou assim, eu estou com fome, o que tem para comer? Aí eles muito felizes, muito alegres, foram lá e aqui fala, né, que vocês vão ler, fala que Jesus, aí eles pegaram pão, mel que tinha lá e deu para ele abençoou e fizeram aquela refeição e foi aquela coisa linda. Aí eles falaram, Jesus, não vai mais, fica aqui conosco. Aí ele falou, eu não posso, eu tenho que ir para se cumprir o que os profetas falaram acerca de mim. Aí ele saiu com eles daquela casa, foi assim para um lugar ali,
E de lá, ele abençoou os discípulos e ele aconselhou, abençoou e ele subiu. Aí fala assim, ó, aqui do versículo 50 para frente, fala assim, ó, a ascensão de Jesus. Aí fala, ascensão quer dizer a subida. Não existe na Bíblia ascensão de nenhuma outra pessoa. Nem do Pai, nem da mãe de Jesus, nem dos apóstolos, de ninguém. Somente a ascensão que tem escrito na Bíblia é a ascensão de Jesus. E foi muito bonito. Aí eles ficaram maravilhados. Aí com aquilo eles se fortaleceram. Eles se fortaleceram e foram fazer o ID de Jesus. Aquilo que Jesus mandou eles fazer. Entenderam, meus lindos? Então, o que eu quero dizer? Vamos ficar firmes. Nós vamos ficar firmes na presença do Senhor e não vamos sair dessa presença. Vocês cantem em casa, vocês cantem com o papai e com a mamãe, vocês procurem vídeos para ver, vocês vejam coisas das escolas dominical, vocês procurem as coisas para vocês aprender. Não se desperte, não se dispersem, né? Não se dispersem, tá bom? Porque o Papai do Céu é o nosso herói dos heróis. Aí na lição fala assim que nem antes de Jesus, nem depois de Jesus, não se houve ninguém que fez o que Jesus fez. Não houve um herói maior do que Jesus, nem antes e nem depois dele. Então ele é o nosso super-herói e vivo. Amém? Então fique com Deus e eu quero ler aqui para vocês, ó, que fala assim, ó, nunca ninguém entregou a própria vida para doar tão grande salvação. Mas se vocês aceitarem essa missão que Jesus deixou, essa missão, também serão heróis e heroínas do Senhor aqui na terra. Crianças, então, vamos orar para agradecer ao Papai do Céu por essa oportunidade. Obrigada, Senhor, por essa maravilhosa oportunidade, Senhor, que o Senhor ensinou a mim e ensinou ao coração de cada criança, Senhor, que o Senhor é o super-herói das nossas vidas e nós vamos levar a palavra do Senhor enquanto nós estivermos aqui nesta terra, que é a nossa missão. Muito obrigada, fica conosco, guarda a casa de cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe esse vídeo, tá bom? Entra lá, peça para o papai, para a mamãe ou vocês, quantos quiserem, os amiguinhos, pede para se inscrever lá no YouTube, no canal da Tia Nilce, tá bom? Um grande beijo e fiquem com Deus. Amo vocês, tá bom? Um beijo, amo vocês.